Olá pessoal, nós estamos de volta aí, né, com finanças públicas para você, aqui no nosso LAC Concursos, e no dia de hoje a gente vai buscar entender lá a parte, né, do período que vai de 1974 até o início da década de 1980, quando então a gente vai avaliar, né, a questão das finanças públicas durante a chamada década perdida no Brasil. No entanto, é preciso que a gente faça uma revisão a respeito de algumas coisas que nós vimos em aula passada. O primeiro aí é a gente entender, né, o primeiro choque do petróleo lá em 1973. Nós havíamos dito para você que no primeiro choque do petróleo, nós tivemos uma elevação de 4 vezes no preço do barril do petróleo. O petróleo fora lá de algo próximo aí, né, de 2 dólares e 30 para 13 dólares o barril. E isso causou um gravíssimo problema dentro do nosso país, já que o país tinha lá o monopólio da Petrobras e a Petrobras só produzia 1 em cada 3 barris que a gente consumia. Somados a isso, nós tínhamos uma situação de industrialização acelerada e, portanto, fortemente dependente da matriz petróleo, que é fonte não somente, né, de gasolina ou querosene de aviação e óleo diesel, mas de uma infinidade de produtos, né, como plásticos, polietilenos, polipropileno, nylon, que são absolutamente essenciais para o setor produtivo. Sendo assim, o milagre econômico brasileiro que marca o primeiro PND, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, terá fim lá em 1973. Porém, a gente vai poder observar que de 1974 até 79, né, o governo brasileiro vai buscar um desenvolvimento que ficou caracterizado como período da marcha forçada. Ou seja, independente do fato de que as condições macroeconômicas eram condições adversas, o objetivo do governo era manter o crescimento econômico. E sendo assim, o governo brasileiro vai se utilizar largamente, né, dos petrodólares, ou seja, do endividamento, e o governo vai buscar a autossuficiência na indústria de bens de capital e também em insumos básicos. Então vamos começar a botar isso no quadro para você, para a gente poder tentar entender esse aspecto, né, da história das finanças públicas no Brasil. Então, puxando aqui, né, o nosso quadro em branco, né, o que a gente viu até agora, né? Nós vimos lá que em 1973 nós vamos ter, né, o famoso primeiro choque do petróleo. Este primeiro choque, né, do petróleo vai provocar uma elevação no preço do barril. O barril, né, custava 2 dólares e 30 aproximadamente, e esse barril vai lá então para 13 dólares. A gente sabe então que o Brasil se encontra numa situação particularmente delicada, né? Porque o Brasil havia estabelecido em 1954, tudo bem, o monopólio da Petrobras. E com o monopólio da Petrobras, só a Petrobras podia prospectar petróleo no Brasil. Mas o problema é que a Petrobras só produzia 1 em cada 3 barris que o país consumia. Bom, então a alternativa era importar 2/3 do petróleo. O problema é que agora eu estou importando 2/3 do petróleo com um preço, né, 4 vezes maior. E aí nós temos uma tendência clássica, né, de termos lá uma balança comercial deficitária. Lembre-se você que quando nós estamos falando de balança comercial, nós estamos falando, né, da mensuração e do registro, né, de todas as exportações e de todas as importações de bens. Nesse caso, se nós temos que agora pagar, né, um valor 4 vezes maior, né, no petróleo, há uma tendência clara de que o resultado da nossa balança comercial fique deficitário. E aí vamos lembrar,
Qual é o conceito de déficit? É quando eu tenho uma despesa maior do que a receita e, portanto, a saída de recursos é maior do que a entrada. Se eu tenho uma condição deficitária, né, significa que M, que são as minhas importações, ficaram maiores que X, que são as minhas exportações. E o resultado disso é uma saída de recursos maior do que a entrada. Bom, mas esse não era apenas, né, colocado o problema do choque do petróleo em relação, né, a esses tópicos. A grande questão, né, é que o Brasil ele tinha uma forte dependência, né, também de bens de capital, portanto você se recorda, capital sempre, né, se referindo a máquinas, equipamentos, ferramentas, né, e instalações que o Brasil tinha que importar. E, portanto, mais um dispêndio, mais um gasto realizado, notadamente pelo Estado brasileiro, que desde 1930, você se recorda, né, havia se assumido como um Estado produtor e provedor, e, portanto, um Estado que tinha responsabilidade com a infraestrutura básica e produtiva e também a indústria, né, pesada, como metalurgia, siderurgia, né, cimentícia, petrolífera, petroquímica, né, e por aí vai. Então, em 73, eu tenho o choque do petróleo, o preço do barril passa de 2,30 para 13 dólares. Em 54, o Brasil havia estabelecido o monopólio da Petrobras, portanto, a Petrobras só produzia 1/3 do petróleo que o Brasil consumia em 73, 2/3 têm que ser importados, e isso tende a causar uma balança comercial deficitária, onde M é maior do que X, e importações maior que exportações. Como é que o governo vai lidar com isso? O governo vai lá criar o chamado segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, também conhecido como Marcha Forçada. Então vamos lá, vamos apagar o quadro aqui para a gente botar essas características para você. Então lembrando, né, nós tivemos o primeiro PND que fora conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, né, lá de 1968 a 73, e agora nós vamos falar lá sobre o segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E neste segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, né, a pergunta era: quais são os objetivos traçados pelo governo? O primeiro objetivo nós já citamos, era tentar, na medida do possível, manter, né, o nível da atividade econômica, portanto, tentar manter o crescimento do PIB. Então, aqui, manter o crescimento do PIB. Isso ficou conhecido, né, como o período da marcha forçada, porque o governo, né, estava articulando forças, né, para manter, né, a economia crescendo, independente do fato de que o cenário externo e o cenário interno eram cenários muito ruins. Nesses objetivos, o governo também tinha a hipótese, né, de que o Brasil se tornasse autossuficiente em bens de capital e insumos básicos. E aí vem aquela pergunta, né? O que são insumos básicos, né? São aqueles que normalmente são utilizados, né, por uma parte significativa ou por toda a economia. O exemplo disso, né, o minério de ferro, cobre, zinco, manganês, né, é o caso do petróleo, do gás natural, fertilizantes artificiais, né, como potássio, nitrogênio, fósforo e por aí vai. Então, o que o governo buscava, né, era, primeiro, manter o crescimento do produto,
a autossuficiência, né, em bens de capital e também insumos básicos. Bom, a pergunta-chave então é: como que o governo pretendia fazer isso, né? E aí a gente vai poder observar que o governo, durante esse período, ele resolveu tomar uma estratégia dupla. De um lado, ampliar a participação do Estado na economia, com a criação de uma série de empresas estatais e semipúblicas. E, por um outro lado, recorrer ao endividamento externo, já que por essa época existia uma grande liquidez internacional advinda, né, dos recursos do petróleo. Eram chamados petrodólares. E parte desses recursos começam a ser deslocados para a América Latina e emprestados em larga escala para países como o Brasil. O problema é que o Brasil, para receber esses recursos, aceitou pagar juros variáveis. Variável significa dizer que depende de uma taxa internacional. E aí a taxa escolhida fora lá a taxa básica de juros dos Estados Unidos e do outro lado a chamada taxa LIBOR, né, que é da Praça Financeira de Londres e que, portanto, né, tendem a oscilar muito pouco, porém oscilam. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui, né, a estratégia do governo. A primeira grande estratégia do governo para alcançar, né, esse crescimento econômico dentro de uma marcha forçada fora lá, né, basicamente, ampliar a atuação estatal na economia. E isto se fizera, basicamente... Né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.